Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, promovido pela ANEC, tão significativo para todas as instituições e pessoas devotadas à educação católica, confessional e comunitária em nosso país. Eu me chamo David Lorenzo e é em nome da ANEC que eu quero aqui saudar e agradecer a presença fraterna e tão valiosa dos professores Nicolini e irmão Paulo Fossati. Quero apresentar a todos aqueles que nos ouvem, brevemente, sem nenhuma pretensão de esgotar a trajetória e o currículo de cada um de vocês, mas apenas para situar a quem nos acompanha da importância das falas tão autorizadas daqueles que aqui estão comigo. Irmão Paulo Fossati é presidente da UBEC e membro do Conselho Nacional de Educação, o CNE. E o professor Alexandre Nicolini, pesquisador da educação superior, especialista em políticas públicas, regulação e sustentabilidade do ensino superior comunitário. Professores, sejam muito bem-vindos. Uma grande alegria poder dividir esta mesa aqui com as suas pessoas. Hoje nós vamos tratar de um tema que tem uma importância grandiosa para todo o país, porque diz respeito aos rumos da política governamental sobre a educação superior em nosso país. Falar do novo marco regulatório da educação à distância e do contexto das licenciaturas, com o propósito sempre de entender como essas repercussões elas alcançam as instituições irmãs, as instituições com perfil confessional e comunitário. É este o tema que nós temos hoje aqui e que queremos dividir com todos vocês que nos acompanham neste podcast. Eu quero já começar fazendo a provocação ao professor Nicolini, né? Entender, situe-nos, por favor, professor, quais as mudanças mais centrais, mais estruturais, que são trazidas pelo novo marco regulatório da educação à distância, assim como também em relação ao espaço e à experiência da docência no âmbito das licenciaturas. O que é que tem de novo que está hoje em pauta e que está sendo proposto para a sociedade brasileira? David, acho que agora é mais fácil falar o que não tem de novo. Quando eu fui convidado para vir aqui na ANEC para dar um mini curso de 2 horas sobre essas mudanças, em janeiro as pessoas me perguntaram sobre o que você vai falar. Não faço ideia porque está tudo mudando. E efetivamente as mudanças foram muito mais extensas e muito mais impactantes do que eu, que sou um otimista, gostaria de imaginar naquele momento. O que de uma forma mais global e mais estratégica a gente pode verificar? Para o país as mudanças são ótimas. Nós temos todo um histórico e de muitas décadas de atraso na educação. Nós ainda temos um problema sério de evasão dos alunos. De cada 100 alunos que entram na educação básica, que é universal, praticamente. Quando nós estamos falando de chegar no final do segundo grau, dos 100 que entraram, estão chegando 40, 45 no final. É um número muito pequeno. E desses 45 chegam, nem metade direito está indo para o ensino superior. Então nós fomos perdendo pessoas pelo caminho e, efetivamente, nós temos dois problemas aí que estão na base da evasão. Primeiro, a escola deixou de ser um lugar interessante para as pessoas. E, efetivamente, nós precisamos, principalmente quando nós estamos falando do ensino público, nós precisamos melhorar e muito o processo de aprendizagem. E isso daí só se faz com melhores professores. Mas como falar em melhores professores se hoje 75% dos novos ingressantes estão indo para cursos superiores que podem custar R$ 79,00 por mês? Não que não se possa fazer educação de qualidade no ensino à distância, mais de 20% das escolas que oferecem licenciaturas no ensino à distância têm conceitos 4 e 5 no ENAD. Mas hoje, mais de 70% dos estudantes que estão estudando à distância estão se formando em escolas com conceito 1 e 2. E isso daí, não há como a gente pode dizer assim, um ensino com a distância é inclusivo. É inclusivo, mas não adianta incluir e dar um diploma de tão baixa qualidade que vai excluí-lo do mercado de trabalho para o resto da vida.
Então, as mudanças, o novo marco regulatório das licenciaturas é importante, sem sombra de dúvida, e o novo marco do ensino à distância também, porque vai regular esse processo. Entendi. Professor, eu queria me deter mais um pouquinho aqui, ainda sobre esse tema, considerando uma fala que me parece muito impactante, né? Aqui que a gente pôde absorver de sua provocação. A escola deixou de ser interessante para a população. Né? Isso é valioso, no meu olhar, né? Essa percepção. Considerando que a gente não pode nunca entender essas políticas, né, pontuais, apenas numa estrutura em mosaico, algo que só cuida do EAD, ou uma política voltada única e exclusivamente à questão da formação docente, das licenciaturas, mas mais do que um mosaico, ela integra ela é guiada por um fio condutor, por um eixo central. O senhor compreende, então, que essas iniciativas, essas políticas mais segmentadas, elas têm dialogado com uma estrutura ou com um modelo que hoje o nosso país busca enfrentar para a educação nacional, para responder a esta premissa da qual a gente parte, de que a escola deixou de ser interessante para a população? Imagina que hoje a escola tem vários concorrentes, né? Desde um celular que está trazendo conteúdos que, para todas as fases da infância e adolescência, são mais interessantes que qualquer aula que ele assista. E nós temos também todo um professor que deixou de entender como se tornar interessante no processo. Ora, o processo de educação e aprendizagem é, acima de tudo, antes, um convite para isso. E os professores precisam estar preparados para fazer esse convite. O convite no sentido de que vamos tentar mostrar como o que nós vamos aprender hoje está relacionado com o mundo e como ele é um instrumento para que você seja um melhor cidadão, um melhor profissional nesse mundo. Uma segunda coisa é a gente pensar no seguinte: como eu posso facilitar o seu processo de aprendizagem? Um professor não pode ser um mero expositor de um conteúdo desinteressante. Na realidade, ele tem que desenhar o caminho das pedras da aprendizagem e conduzir o aluno, ele tem que ser um facilitador do processo. No final das contas, a aprendizagem é uma porta que só se abre por dentro. Se o aluno não quiser aprender, não se sentir convidado, não se sentir acolhido, ele não vai aprender. A gente precisa de laços afetivos também. E o professor, dentro dos processos hoje de formação, ele lida com muitas teorias sobre educação, que são muito importantes para a base científica, mas ele lida com muito menos métodos didáticos do que deveria se trabalhar. Então, você não tem uma formação ou para pedagogia ou para as áreas específicas de licenciatura que efetivamente convide o professor a ser esse facilitador da aprendizagem. Ainda é muito conteudista, ainda é muito filosófico, mas no final do dia, esse professor vai ter que meter a mão na massa, ele vai ter que fazer um bom plano de aula, ele vai ter que trazer outros elementos e principalmente ensinar como o aluno lidar com aqueles saberes que ele está mostrando. E isso daí é que eu sinto que hoje está faltando ainda. A formação é muito tecnicista, e, efetivamente, não convida todo mundo a fazer a educação do futuro mesmo, que é uma educação mediada por várias mídias diferentes. Perfeito. Essas modificações, então, elas acenam para essa necessidade de a gente voltar mesmo ao conceito do que é educar neste momento, na sociedade de hoje. Irmão Paulo, considerando-se isto, não é? E partindo do lugar das iniciativas, das instituições educacionais, de ensino superior, de perfil comunitário, confessional, como essas mudanças, né, conversam, interagem com o perfil identitário, né, que essas instituições possuem e para que elas venham a se implementar, a gente encontra aqui algum risco, alguma zona de desconforto para a sustentabilidade, a consagração da identidade dessas instituições comunitárias? Do seu olhar, como é que estamos nesse sentido?
Eu parto do princípio que o novo marco regulatório ele veio trazer para o Brasil não apenas um decreto que as instituições precisam cumprir, não apenas algumas resoluções, mas o novo marco se coloca como uma grande política de educação à distância para o Brasil. E uma política não de um governo de 4 ou de 8 anos, mas uma política de Estado. E essa política de Estado, ela foi gestada de uma forma muito participativa. Tivemos o CCPARES, tivemos o MEC dialogando com o Conselho Nacional de Educação, chamamos as instituições, rodamos o Brasil exaustivamente para trabalhar essa nova política que vem garantir aquele grande princípio básico que é educação de qualidade. E como o professor Nicolini dizia, importantíssimo nos questionarmos uma educação de qualidade. Será que ela vai acontecer com uma mensalidade de 70, 80, 90 reais? Quando nós, e principalmente católicos, falamos que a nossa qualidade, ela passa por uma formação integral. Quando o professor Nicolini diz que a escola hoje não está mais atraente. E quando nós dizemos educação de qualidade, para além de conteúdos, ela precisa garantir pessoas competentes, pessoas que vão resolver uma dor da sociedade, uma dor do mercado. E quando falamos em competências, no mínimo, independente da educação à distância, da educação presencial ou semipresencial, porque agora entrou a terceira modalidade que estava meio que no limbo. Antes falávamos muito da educação híbrida, agora ela tem um nome, é semipresencial. Independente da modalidade, nós precisamos garantir o quê? Qualidade. E para garantir qualidade, que desenvolva competências, as hard skills, essas competências técnicas das profissões, desenvolva soft skills, porque soft skill é para todas as profissões. Estamos no mundo da inteligência artificial e aí nós dizemos competências digitais. E para além de competência digital, educação à distância ou não, precisa formar pessoas empreendedoras, competências empreendedoras, ou seja, qual é o meu plano B. E para evoluir o conhecimento. E também nós temos um pacote aí que nós chamamos de competências verdes com todas essas questões ambientais. Então, o que nós queremos dizer com isso? Com essa cesta de competências, eu preciso, de fato, uma educação interessante, uma educação do mundo da experiência, e para isso eu preciso sim recuperar aqueles princípios de uma geração maker. Tudo isso tem custo, tudo isso tem investimento. Nós dizemos que educação à distância, sim, é um investimento para as pessoas, comunidades e para um país. Para as instituições, além de investimento, também é custo. Olhando para as católicas particulares, a grande maioria já fazia bem. Os dados mostram que temos, sim, o Nicolini apontou, um grupo de instituições que era o joio no meio do trigo. E essa nova política parece que vai dizer o Brasil cansou, quer dar um basta para esse joio no meio do trigo. Então ela vem, sim, tentar colocar a educação à distância no lugar que ela sempre mereceu nesse país, com uma nova regulamentação, com um novo formato, para de fato garantir onde estivermos uma educação de qualidade. Olhando as consequências do novo marco regulatório para as católicas, eu vejo que não tem grandes implicações financeiras
porque nós já fazíamos educação de qualidade. Nós, muito mais que um polo, já garantimos a experiência da nossa comunidade educativa. Agora sim, pequenos ajustes para poder seguir ofertando as 3 modalidades: o presencial, o semipresencial e o à distância. Perfeito. Então, não nos parece, enfim, que este novo marco regulatório implique em dificuldades grandiosas para as instituições de perfil, né, católico, confessional, para serem implementadas. Não... Exato, porque eu acho que ele vai derrubar aquele grupo, pequeno grupo do joio, dos R$ 79,00 a mensalidade. Esse não vai sobreviver no mercado, porque agora a lei exige o mínimo de estrutura lá no polo, ela exige um coordenador nesse polo, ela exige um staff e uma estrutura e infraestrutura para garantir a aprendizagem, ela exige, por exemplo, a presencialidade naqueles 10% de extensão universitária, presencialidade lá no polo. Então eu creio que nós não estaremos mais concorrendo com tanta força e agressividade com aquelas que não atendiam à lei. Ou seja, a lei não mudou muito, né, Nicolini? Não. Apenas agora o Brasil se dá conta que muitos não cumpriam a lei. Por isso que a nova lei diz: os polos sim poderão ser visitados, avaliados por amostragem. Não temos, então, à nossa frente um grandioso desafio para as IES católicas e comunitárias de cunho econômico, porque a gente já tem essa história, né, de comprometimento. Pergunto aqui, irmão Paulo, e no que se refere ao projeto e aos valores identitários das nossas instituições, este novo marco implica em algum desafio mais pontual, específico, algo que o senhor possa acenar como mais desafiador com o novo marco, neste segmento, nesta dimensão da identidade da educação católica? Eu creio que não muda, porque os nossos valores, eles não mudam. Nós apenas, dentro da cultura, dentro do contexto, nós procuramos viver esses valores numa determinada cultura, numa determinada região, num país com dimensões continentais, porque a educação católica sempre tentou levar o seu melhor para todas as comunidades. Então, por exemplo, o valor do trabalho em equipe, ele não muda se é presencial ou à distância. O valor da solidariedade não muda. Os projetos de vida que nós estávamos trabalhando no presencial e à distância, eles continuam. Os projetos de extensão comunitária, responsabilidade social, eles vão continuar. Apenas agora nós padronizamos para o Brasil todo esse mínimo e esse máximo para termos um projeto mais equitativo, mais igualitário para todas as instituições. Perfeito. E é importante complementar que, no final das contas, a gente tem que lembrar que todos os valores, o ethos das instituições confessionais, não só das católicas, mas das confessionais de uma forma geral, ele está muito mais próximo dos ideais republicanos mesmo. De, como o irmão Paulo falou, da solidariedade, da construção coletiva, da formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Perfeito. Então, como todos esses novos marcos agora, eles foram negociados com a sociedade, negociados com o setor da educação superior, eles vieram já muito mais bem direcionados para o que o Brasil precisa. E o que se quer do Brasil é o que nós, como religião católica, queremos também. Um país mais justo, um país mais desenvolvido, um país onde todos têm oportunidade. Então, os marcos são ótimos para o Brasil. A gente está vivendo uma virada de chave importante. Eu queria complementar, não sei se vocês repararam, a educação entrou na pauta nacional. Sim. Depois de 30 anos pedindo que isso acontecesse, isso finalmente aconteceu. Hoje a gente abre um jornal de grande circulação nacional,
todo dia tem uma reportagem sobre educação, seja ela básica ou superior. Às vezes tem 2, 3 reportagens sobre educação em partes diferentes do jornal. A TV está falando, o rádio está falando. Então, esse é um momento de ouro para o Brasil. É um momento que realmente a gente pode fazer diferente do que sempre foi feito e talvez deixar para trás todos esses grandes recordes negativos que a gente bateu no PISA, no IDEB. Nós estamos melhorando. E com a fiscalização e a atenção da sociedade, nós vamos melhorar mais rápido agora. Perfeito. Exato, perfeito, professor Nicolini. Olha só, nós estamos literalmente no ano do novo marco regulatório, no ano da aprovação do novo Plano Nacional de Educação, está lá no Parlamento. Estamos acompanhando muito aí junto à Câmara dos Deputados e Senado, as comissões de educação e todos os parlamentares que têm a missão até o final do ano de entregar para a sociedade brasileira o novo Plano Nacional de Educação para o próximo decênio e arremata ainda com esse novo marco regulatório para garantir de fato a qualidade. Nós temos um largo trabalho no Conselho Nacional de Educação em diálogo com a sociedade, com as instituições, a revisão de todas as nossas diretrizes curriculares, a revisão do catálogos dos cursos, principalmente dos tecnólogos. Então é um momento muito oportuno para vivenciar essa democracia participativa e o Brasil poder dizer que educação nós queremos para ao menos não tirar, porque nós não vamos tirar com uma geração, mas diminuir esses sintomas que o Nicolini nos diz, que hoje a cada 100 que entram, 60 não concluem, não recebem o certificado na educação superior. Formação de professores. Hoje nós temos um gap aí só na educação pública de aproximadamente 450 mil professores, ou que não têm formação adequada, ou que estão atuando fora da área de sua formação. Então, a educação à distância, ela vem, sim, democratizar mais o conhecimento, ela vem garantir maior autonomia para o estudante, e nós dizemos ela tem uma grande fatia de um estudante que primeiro ele é trabalhador, é um trabalhador que estuda, e já está numa fatia no Brasil de 50-50, é 50%. E a tendência é que nos próximos anos ela ultrapasse a educação propriamente dita presencial, porque o presencial agora ficou restrito apenas a 5 cursos. E os demais poderão ser ofertados na modalidade semipresencial ou EAD. Perfeito. Vivemos então, como foi dito aqui, um momento de ouro, né? Um momento singular historicamente. Abrimos uma novas janelas no âmbito da educação à distância, no âmbito das licenciaturas, buscando olhar para um horizonte mais significativo socialmente. Mas, irmão Paulo, inclusive, a cena aqui para uma realidade. Nós apenas abrimos 2 janelas, temos um caminho longo ainda a ser palmilhado. Outras tantas necessidades precisam ser avistadas e enfrentadas no âmbito de uma política educacional para o país. Concordam? É preciso perceber, então, a importância mesmo de uma atuação coletiva, não é? Para uma sociedade essencialmente democrática, como a que a gente quer, como a que a gente é e que a gente sonha em sempre ser mais. Papel das entidades de classe, de instituições como a ANEC, desbravando essas agendas, como pode ser situado a sua importância nessa discussão na atuação coletiva, como vocês entendem, né, que deve ser recortado, fotografado neste momento histórico que nós vivemos? Eu posso começar? Pode. Eu acho que a ANEC, vamos olhar o caso da ANEC. A ANEC está celebrando aí os seus 80 anos, mas antes da ANEC se instituir, já tínhamos uma igreja católica que chega aqui antes do governo.
Então, a contribuição da educação católica, que hoje se presentifica numa instituição chamada ANEC, ela chegou nesse Brasil antes do governo, continua hoje em locais onde o governo ainda não chega, e eu vivo dizendo que nós somos o braço direito e esquerdo do governo para esse país. Ou seja, quando nós temos dimensões continentais, quando nós temos ainda 9 milhões de analfabetos, quando nós ainda temos mais de 70 milhões de brasileiros em situação de EJA, isso é praticamente mais de 1/3 da população brasileira. Isso diz que nós temos todas as razões para continuar enquanto ANEC incidindo nas políticas públicas, porque nós temos um nome, nós temos história, nós temos trajetória, nós temos valores e nós já temos inúmeros resultados nesse país que atravessam séculos. Então, hoje eu me alegro muito quando vejo que a ANEC, na dimensão política, ela ganhou muita respeitabilidade junto ao MEC. Estou há 2 anos e meio no Conselho Nacional de Educação e eu vivencio lá com alegria praticamente todo mês. Tem alguma presença da ANEC em alguma grande dor social que estamos construindo políticas, e a ANEC sempre chega, não apenas no discurso da queixa ou cobrando, mas a ANEC chega sempre com uma nota técnica, com um produto para dizer, olha, os nossos especialistas das escolas e universidades discutiram, analisaram, aprofundaram, e está aqui o documento que tem o diagnóstico, o documento que traz a atual legislação e que traz a proposta de avanço enquanto política pública. Então, no EAD, a ANEC participou com documentos e notas técnicas. Outro ponto importantíssimo para a educação à distância, que também ela passa pela educação inclusiva, a ANEC foi protagonista nesse tema. Logo, eu creio que, então, uma forma de nós continuarmos exercendo a nossa missão de educar nesse país, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa identidade, é sim ocupar esses espaços políticos, porque nós temos conteúdo, nós temos história e nós temos literalmente especialistas em todas as áreas para o novo Plano Nacional de Educação, a exemplo do que aconteceu aqui com o novo marco regulatório. Perfeito. Eu acho que a ANEC tem um trabalho espetacular nesse ponto, e nós temos outras na área do ensino superior que eu conheço bem, nós temos várias outras associações que estão fazendo um bom trabalho. Mas o fato é que, no final do dia, nós continuamos com vários problemas que nós estamos convivendo há 10, 20 anos. Eu acho que quando a educação passa a ser uma agenda nacional, são problemas que a gente não pode mais aceitar. Eu citaria 4 problemas. Por exemplo, a evasão, que nós já tínhamos citado aqui. A evasão é uma chaga nacional. O aluno que não consegue chegar ao final do 2º grau, ele vai ter um subemprego. Ele vai ser andar de bicicleta o dia inteiro levando comida para as outras pessoas. Não que não seja um trabalho digno, porque é um trabalho como qualquer outro. Mas o Brasil não pode viver só desses pequenos trabalhos para empregar, como, por exemplo, quem está nas classes C, D e E. Isso é impossível. Então, a gente efetivamente tem que cuidar do problema da evasão. Por quê? Porque o problema da evasão diz o quanto a educação deixou de ser uma prioridade para essas pessoas, que preferem ir para a rua trabalhar para ajudar em casa do que continuar estudando, que poderia dar um futuro mais brilhante para ele. Então, evasão é um desses problemas. O segundo problema é qualidade.
Por mais que o aluno não consiga, ou melhor, por mais que ele consiga chegar ao final do segundo grau, a gente está chegando no final do segundo grau com 95% dos estudantes sem a aprendizagem fundamental, por exemplo, na área de matemática. Ou seja, eles chegam com ao final do segundo grau com uma defasagem imensa. Nós recebemos estudantes, por exemplo, na área de administração, que é a minha área, que não sabem fazer regra de 3, não têm competências básicas para entender proporcionalidade, sem os quais é impossível entender porcentagem, sem os quais é impossível entender financiamento. Então, é um aluno que chega com dificuldades tão básicas a um curso de administração, que ele vai ter muita dificuldade de trabalhar numa área financeira, por exemplo. Então, assim, nós temos a questão da evasão, a questão da qualidade, é uma segunda questão a ser enfrentada. Nós estamos falando de um curso de engenharia que vai para a prova do ENAD, e a média Brasil é tão baixa, que para você tirar 3, basta você ter acertado 27% da prova. Imagina, uma turma que acertou 27% da prova, não chegou a acertar 1/3 da prova e tem conceito 3 no ENAD. É muito baixo. Isso acontece em várias áreas. Aí vamos para um terceiro problema, que é a competência dos professores para saber fazer melhor. Professor universitário não é um professor. É um engenheiro que dá aula, é um médico que dá aula, é um advogado que dá aula. Ele não teve uma formação específica para ser um professor. Ele não entende de didática, ele não entende de pedagogia, ele não entende de educação. E vai ser muito difícil a gente conseguir formar melhores profissionais se a gente não formar melhores professores universitários. Hoje nós precisamos de uma política nacional de formação do professor universitário na mesma medida que nós precisamos de uma política para a formação em idades iniciais e para a formação para o ensino médio. E entramos aí no quarto problema. Nós precisamos de carreira para esses professores. E precisamos, por exemplo, nos professores de educação básica, é difícil pensar em carreira se você é um dos 6.600 e tantos municípios do país que você não tem verba para pagar salário. É impossível pensar em carreira. Como é que nós vamos chegar nos grotões do país e fazer formação de qualidade se a gente não pensar na carreira do professor como uma carreira estratégica de Estado? Talvez a gente precise repensar essa divisão de funções na educação. Você não acha, irmão Paulo? Nicolini, a tua provocação diz de um item que nós precisamos tocar aqui: orçamento para a educação nesse país. E aí a pergunta: será que o Brasil até hoje levou a sério a educação? Até hoje ficou no discurso e foi para a prática uma vivência de que literalmente a educação transforma pessoas, transforma a sociedade? Por que Singapura está mudando? Por que a Coreia do Sul sai da Segunda Guerra Mundial muito atrás do Brasil e hoje está muito na frente do Brasil? Japão, Finlândia, porque esses países fizeram uma opção clara, uma opção existencial e política pela educação. Vejam só, o nosso atual Plano Nacional de Educação, o PNE de 2024, 14 e 2024, no último decênio, dizia lá 10% do PIB para a educação. O cobertor foi curto, com todos esses sintomas, esse cipoal aí que o senhor coloca muito bem para nós. Mas nos últimos 10 anos, o Brasil só aplicou 5,5% do PIB em educação, ou seja, 4,5% não foi para a educação. Para o próximo decênio, nós estamos lutando para 10%. Os parlamentares têm um grande grupo que diz: olha, 10% não vai passar, não vai ter dinheiro. Vamos baixar por 7%. Tem um grupo agora dos 7%. Mas olhem bem, o novo Plano Nacional de Educação tem outras demandas.
Quais são os termos novos, os temas emergentes para o novo PNE, que não estava no outro? Nós precisamos de dinheiro para povos originários, população indígena. Nós precisamos de dinheiro para os quilombolas, que colocamos no Plano Nacional de Educação. Colocamos populações ribeirinhas, dinheiro para a população ribeirinha, dinheiro para a população do campo. Portanto, para termos dinheiro para incluir esses excluídos da história, nós vamos precisar tirar de algum lugar. Logo, se eu de 10% já baixo para 7%, o cobertor educacional vai continuar muito curto. Por quê? Porque o país não fez uma política séria, uma decisão política pela educação. Enquanto assim continuarmos, nós vamos voltar para essa mesa inúmeras vezes, trazer esses sintomas. Juventude, o sintoma dos nem, né? Não estudo nem trabalho. O Brasil perde no ensino médio e anos finais 500 mil jovens por ano que literalmente abandonam a escola. Abandonam a escola. O que esperar para agregar valor social, valor econômico dessa geração nem na tenra idade? O que nós estamos fazendo com o projeto de vida dessa juventude? Então é preocupante e nós precisamos mobilizar a sociedade, as instituições, para que por meio da educação à distância, presencial ou semipresencial, tenhamos educação de qualidade e também tenhamos orçamento para começar a curar essas feridas históricas da educação brasileira. Irmão Paulo, professor Nicolini, estamos chegando ao final aqui de nosso podcast, né? E percebemos, são muitas as feridas abertas, né? Que se impõem aí a um país como o nosso, situado no sul global, com tantas mazelas, tantas dificuldades. Mas, por outro lado, temos instalado também o ano da esperança, né? Eu quero pedir aqui a vocês que encerremos nosso podcast nos provocando, e a todos aqueles que nos acompanham com este episódio, dizendo brevemente por que é preciso manter-se na educação como instituição confessional diante de tantas dores, assim, considerando-se ao chamado que nós somos, com o qual nós somos interpelados pelo Papa Francisco, com a instalação do Ano da Esperança. O Papa Francisco diz que a primeira esperança é acreditar nas pessoas, é ter a pessoa no centro, é trabalhar com a pessoa, para que essa pessoa trabalhe no grupo, para que essa pessoa desenvolva solidariedade, para que ela agregue produzindo sentido na vida. Então, os nossos valores inegociáveis são imprescindíveis para que o país continue avançando. A nossa contribuição diz que nós somos necessários e muito necessários para continuar ajudando tantas gerações, não só com uma formação intelectual, mas principalmente ajudando na produção de sentido, ajudando a redefinir as rotas de tantos jovens e tantos adultos. Então, a presença da educação católica, ela é importantíssima, e aquilo que o Nicolini dizia, com todas as outras forças de instituições públicas, evangélicas, comunitárias, para que a gente atenda aquele chamado do Papa Francisco de um pacto global pela educação. E eu acredito que nesse pacto nacional por uma educação para todos, e digo para todos, porque o princípio lifelong learning, aprender por toda a vida, é para todo mundo. Aqui a educação católica continua muito importante e necessária para a história desse país. Eu tenho uma profunda admiração pelo Papa Francisco. Eu brincava dizendo que ele tinha que ter sido eleito o CEO do ano todos os anos do papado dele. Muito boa.
E ele falava muito de educação. E falava muito, assim, até de uma forma muito próxima do Caetano Veloso, que sempre fala que gente é para brilhar. Brilhar, exato. E o Papa Francisco tinha isso muito claro. Efetivamente, a gente precisa acreditar no estudante e precisa acreditar que ele seja capaz. Porque no final eu tenho medo que uma pouca dotação orçamentária para a educação, no final seja o preconceito de por que eu vou gastar dinheiro com esse pobre que não tem futuro? É isso que me assusta mais nas discussões. É o conceito do gasto e não do investimento. Exatamente. Assim, na divisão dos valores do orçamento, o juiz achar que o filho dele é mais importante. Sim. E para onde o tribunal vai botar 4 ou 5 mil reais para cada filho dele para estudar, quando esse dinheiro podia fazer muito bem para muitas pessoas pobres. Essa visão da não inclusão dos parlamentares, principalmente, quando a gente está falando de dotação orçamentária, que me assusta no processo. Essa é uma das coisas que me assusta. A segunda coisa que me assusta a gente fala muito de modelos, né? Falamos de Singapura, falamos da Finlândia, e efetivamente a gente tem que olhar para todos os modelos e fazer uma adaptação. Mas a gente nunca pode esquecer que a Finlândia tem menos escolas públicas do que o município do Rio de Janeiro. Nós temos um problema que não é só educacional. Nós temos um problema que é logístico, de como fazer educação num país grande como o Brasil. E para isso, a gente vai precisar não só formar professores, irmão Paulo, a gente vai precisar formar gestores de educação no Brasil inteiro. E não é gestor de escola, é gestor de política pública de Estado. Nós precisamos, eu estudei no meu doutorado os auditores fiscais e estudei os especialistas em política pública e gestão governamental. São duas carreiras que são consideradas estratégicas para o país. São formados na ENAP. Como tem o analista de orçamento. E realmente está na hora da gente começar a formar o especialista em políticas públicas de educação e gestão de educação. Nós precisamos discutir com a ENAP a formação desse funcionário público de elite, porque se nós não tivermos ele, a gente não vai ter educação de qualidade no Brasil. Perfeito. Sigamos que muito tem a ser feito ainda em nosso país, né? Encerramos aqui este podcast e eu quero, em nome da ANEC, e certamente todos quantos venham a acessar este momento, agradecer ao irmão Paulo e ao professor Nicolini por terem nos brindado aqui, muito mais do que com pensamento sofisticado, sobretudo com a sensibilidade e o engajamento e a vocação, né, destinada à causa social da educação em nosso país. Agradecer em nome de todos, da ANEC e de todos os nossos ouvintes, aos quais eu aqui também saúdo, agradecendo pela oportunidade que nos deu de dividir essas reflexões desta maneira aqui em nosso episódio. Já também lhes sugiro que acompanhem nossas redes de comunicação social, acompanhem o trabalho e a agenda desenvolvida pela ANEC, por nossa ANEC, que certamente frutos proveitosos neste Jubileu da Esperança poderão ser colhidos. A todos vocês, então, desejo uma semana muito fecunda e aguardo no próximo episódio do nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado.